Em 2019 foram lançados os jogos Pokémon Sword and Shield, a oitava geração da franquia e a terceira consecutiva a mostrar pra gente uma mecânica totalmente nova pro jogo. Assim como em Kalos nós tivemos a Mega Evolução, em Alola a gente teve os E-Moves, aqui em Galar a gente vai ter a Gigantamax. Uma mecânica dividida em duas, a Dynamax e a Gigantamax. A Dynamax é a versão comum. Você deixa o seu Pokémon gigante, ele vai ganhar um boost de vida e vai ter acesso aos ataques Max. Mas o que a gente está interessado e vai analisar hoje é a Gigantamax, onde além de deixar seu Pokémon gigante, dar a ele acesso a ataques mais poderosos e aumentar sua vida, seu design é mudado. Ele ganha habilidades específicas para ele e, assim como a Mega Evolução, ele fica mais forte em questão de design. E agora que você sabe o que é a Gigantamax, eu sou do Big T, eu peço para que você se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho. Se você gostar desse vídeo, você comente aí embaixo. Se eu falei extremas atrocidades e você odiou o que eu disse, me esbagace nos comentários, mas comente, pois isso vai me ajudar muito. E hoje a gente vai analisar os designs dos Pokémon Gigantamax. Começando pelos queridos, não por todos, iniciais de canto. Os iniciais da primeira geração, que claro que vai ter muito Pokémon da primeira geração com Gigantamax. E o nosso primeiro, e o meu favorito de canto, vai ser Blastoise Gigantamax. Blastoise vira basicamente um gigante naval, um titã da marinha. Ele ganha 31 canhões diferentes em seu casco. E sua Pokédex diz que seu canhão principal tem força suficiente para fazer um buraco numa montanha. Ele acaba ganhando essa posizona ao contrário, mostrando todos os canhões dele. Por isso que, como eu disse pra mim, dos iniciais de canto ele é o melhor, em questão de design, né? E na maioria das vezes ele segue o mesmo conceito de muitas outras Gigantamax. É pegar a ideia do Pokémon e levar ela ao máximo. Dos três iniciais, ele é o que menos muda, infelizmente. E eu acho muito interessante como ele tem essa pegada meio Godzilla azul. Agora falando do nosso sapão de grama da primeira geração, Bulbasauro Gigantamax. A planta em suas costas se cresce de forma tão descomunal que acaba ficando maior do que o próprio Bulbasauro, emanando toneladas de esporos capazes de matar o seu alvo apenas ao respirar, e ganhando duas gigantescas vinhas capazes de destruir construções com sua força. O sapão aqui acaba tendo, novamente, apenas seu design comum elevado ao máximo. Não sei, eu tenho uma certa impressão até de que ele parece meio que uma versão completa da Mega dele. No caso, a Mega, o bulbo atrás dele fica um pouco maior, e o Gigantamax ele fica maior ainda. Agora indo para o queridinho da galera, o mais amado dos Gen 1ers, Charizard Gigantamax. O corpo queima a mais de 3.600 graus Celsius, aumentando ainda mais o calor enquanto ele ataca e se movimenta. Gostando ou não dessa lagartixa, dá pra ver que os caras deram um cuidado muito maior no design do Charizard. Ele é um dos mais interessantes, mas eu ainda tô no time do meu amigo Blastoise. Mas com toda certeza é um dos melhores Gigantamax do jogo em questão de design. Vamos falar um pouco da história da Gigantamax nesse jogo? A oitava geração se passa em uma região inspirada em países europeus, no Reino Unido, na Inglaterra, e tem como seu tema principal evolução. Em seu foco, a evolução industrial, tecnológica, tanto que a própria Liga Pokémon, os próprios ginásios, nessa região são tratados como esporte. Mas falando agora um pouco especificamente da Gigantamax. A Gigantamax surgiu por causa de um Pokémon lendário chamado Eternatus, que caiu há milênios atrás na região de Galar e espalhou a sua energia pela região.
Durante o evento chamado de O Dia Mais Escuro, Eternatus atingiu sua forma absoluta e espalhou sua energia por toda a Galar. E os pokémons que tinham contato com a energia de Eternatus se tornavam Dynamax ou Gigantamax. É por isso que os pokémons se tornam mais poderosos e maiores, se tornam gigantes, tendo seu corpo e suas habilidades aumentadas ao máximo, ao limite. Por isso que eu gosto tanto dessa mecânica e do quão criativo podem ser os designs mesmo sendo estupidamente simples. Agora voltando à listagem dos nossos Pokémon, vamos falar um pouco das formas Gigantamax dos iniciais de Galar. O inicial de fogo e o Pokémon inspirado no futebol. Para mim, um dos melhores designs dessa geração, Cinderace Gigantamax. O próprio Pokémon não muda muito, mas o diferencial desse design é ele ter criado essa bola de fogo gigantesca, que sua Pokédex diz que ele tem tanta força de vontade ao atacar que ele nunca erra um ataque com essa bola de fogo. Agora, até meio engraçado de falar que o inicial de água dessa geração é literalmente um Pokémon Sniper. A sua Gigantamax, o próprio Pokémon se tornando uma torre para ele ter mais altura e seu dedo se tornando uma Sniper. Eu acho muito interessante como os iniciais de Galar têm essa ideia de estrutura na forma da Gigantamax, com a forma do Pokémon se estendendo, se tornando uma estrutura própria. No caso, muitos fãs da franquia não curtem muito os iniciais de Galar, mas eu realmente gosto muito deles. Mas esse aqui é o meu inicial de Galar. Rillaboom é um Pokémon baterista. Rillaboom simplesmente cria uma bateria gigante que representa uma floresta, e o Pokémon se torna um só com essa floresta. Seus ritmos são gigantes, podendo ser sentidos a quilômetros de distância. Simplesmente o Donkey Kong de Galar vira uma bateria gigante. Como eu disse no começo do vídeo, muitos Pokémons da primeira geração tiveram uma forma Gigantamax. Então acho que dá pra gente dar uma analisada legal em outros Pokémons da primeira geração. Pokémon favorito de um certo youtuber aí, que eu acho que vocês acabam não conhecendo, eu acho. Gengar Gigantamax. Impressionante, sempre que o Gengar tem alguma mecânica diferente, ele acaba sendo extremamente foda. O Gengar vira basicamente um buraco negro, que dentro da sua boca dá pra escutar vozes do pós-vida. Ele mimetiza vozes de seus entes queridos para atrair pessoas a entrar dentro dele. Mas ao todo, o Gengar fica meio debaixo do chão, né? Igual a Mega, como se ele estivesse saindo de um portal e se torna um buraco negro com o Pokémon Gato da Sorte. Um dos Pokémons mais carismáticos da franquia e o Pokémon que simplesmente tem 3 formas regionais. Acho muito engraçado como ele é um Pokémon meio bobinho, o Miau, ele não só fica gigante, mas ele fica compridão. Sua Pokédex diz que a moeda em sua testa possui cravada nela os segredos da energia Gigantamax. Mas um negócio meio interessante é como que nessa geração a gente tem uma forma regional do Miau, mas apenas o Miau de canto tem uma forma Gigantamax. Pokémon DNA e a contraparte do Pikachu na franquia. Um dos únicos Pokémons que não estão evoluídos e tem uma forma Gigantamax.
O Eevee vira uma bola de pelos gigante. Dex diz que mesmo o Eevee estando gigante, ele ainda tenta brincar com as coisas, só que ele brinca com construções e montanhas. Não há muito a se comentar desse design, literalmente só Pokédex só diz que ele fica mais peludinho. Mas claramente fizeram uma Gigantamax do Eevee por puro fanservice. Falando em fanservice, Ed, o garoto propaganda da franquia, Pikachu Gigantamax. Seu design acaba se tornando uma referência ao Pikachu antigo da franquia. Aos primeiros sprites em que ele era meio gordinho. E também, se você entende inglês, o cry desse Pokémon é bem engraçado. Sua Pokédex diz que um ataque de seu raio gigantesco elétrico é equivalente à queda de um raio. E no geral é isso. Eu ainda não falei sobre todos os Pokémon Gigantamax, então se você gostou desse vídeo, se você gostou do jeito que eu falo, do jeito que eu apresento, e quer ver uma continuação de eu falando dos outros, falando de outras Gigantamax de Galar, que pra mim são as melhores, eu sou o The Big T, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, até a próxima.